Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa semanal Mitologar, começando o mês de agosto, e com o novo mês nós abrimos um novo ciclo de mitologias. Dessa vez nós vamos falar sobre mitologia chinesa, e nosso primeiro personagem da mitologia chinesa é o Imperador de Jade. Bom, o Imperador de Jade ele é considerado o pai celestial dentro da mitologia na China, sendo um dos personagens mais destacados, reverenciados, que desempenha o papel de líder supremo do céu e também reconhecido como uma figura de grande relevância taoísta. A corte do Imperador de Jade, com suas funções especializadas e hierarquias sociais, pode ser comparada à estrutura das antigas monarquias chinesas. As virtudes de justiça, benevolência, misericórdia associadas a este imperador serviam de inspiração para governantes chineses legítimos. Em outras palavras, os imperadores terrenos se inspiravam nesta divindade, nessa persona desse personagem, deste ser divino, para poder serem, não vou dizer cópias, mas trilhar os seus caminhos, né? Ser fonte de virtude, de justiça, de benevolência, de misericórdia às pessoas, ao reino, ao povo, ao qual a coroa ali está sendo como que eu posso dizer, regência, né? Governante do reino, do povo, do país, assim como é a Grã-Bretanha, né? E os Commonwealth. Mesmo nos dias de hoje, o Imperador de Jade continua a desempenhar um papel significativo na cultura chinesa, especialmente durante as celebrações do Ano Novo Chinês. Durante essa época, acredita-se que o Imperador de Jade avalia o caráter de cada indivíduo ao longo do ano que passou e recompensa ou pune de acordo com suas ações. Vejam bem que mesmo na república, né, hoje a China é uma república de cunho comunista, mas é uma república, não é um império, mas mesmo assim a cultura ancestral ainda multiplicada dentro dessa sociedade que governa o ser e existir de cada pessoa, entre merecimento e punição, de acordo com que os seus atos, pensamentos e palavras cometidas no ano que termina em decorrente ao novo que se inicia. O título que é dado ao Imperador de Jade é composto pelos caracteres chineses Yu, que significa Jade, e Di, que significa imperador. Além disso, ele é conhecido por diversos outros nomes e titularidades, embora seu título completo, Yu Huang Shangdi, que significa puro imperador Augusto das Altas, exista raramente e é utilizado. Ele é mais frequentemente referido como Tiangong, que se traduz como avô celestial. Este deus tem suas raízes na antiga religião popular chinesa e na mitologia transmitida oralmente, mas sua incorporação oficial na religião patrocinada pelo Estado ocorreu durante o reinado do imperador Shenzong, né, da dinastia Song, depois que ele alegou ter tido uma visão do deus numa noite específica, datada mais ou menos em 1007 d.C. Importante notar que o Imperador de Jade não é considerado uma divindade criadora, já que, na religião tradicional da China, nenhuma divindade desempenha esse papel. Em vez disso, o universo é visto como resultante da interação entre matéria, Qi, e o movimento, Li, que, de acordo com o princípio do Yin-Yang, se alternam infinitamente para dar origem aos 5 elementos: metal, madeira, água, fogo, terra. Portanto, este Deus Supremo é mais compreendido como uma representação antropomórfica
e guardião da moralidade. Disse que o imperador de Jade foi discípulo do honrado primordial pelo céu Yuan Shi Tianzun, quem herdou a responsabilidade de governar o universo. Por sua vez, ele passará o controle do poder ao honorado, pelo céu da aurora de Jade, a porta dourada, Qin Qiue Yu Shen Tianzun. Então, o que acontece? Que seria o nome, a tradução seria o nome em chinês. Então, nós temos que entender, neste primeiro processo, nesse primeiro entendimento, nós estamos discutindo, estamos apresentando, através do mito, uma personalidade fictícia, mas que está alicerçado em doutrinas de pensamentos, atitudes e comportamentos virtuosos. Por que isso é necessário? Porque quando você assim como a mitologia egípcia, que o faraó é uma divindade, e essa divindade, exige-se dessa divindade, enquanto Deus e enquanto faraó, enquanto humano, governante de um reino, exige-se postura diferente do humano, o imperador, na persona daquele que se inspira uma divindade, ele também tem que ter um comportamento diferente do comum. A reverência, a questão da titularidade, a questão do seu comportamento, do andar, do falar, da gesticulação, até mesmo das suas vontades, elas têm que ser sobre as humanas. Porque ele é, por natureza, por excelência, um reflexo do imperador de Jade. Traduzindo isso para a gente de uma maneira um pouco mais prática, trazendo para a nossa realidade. Nós somos uma sociedade ocidental cristianizada, onde a persona Jesus Cristo tem um anel que tem aqui na minha mão, que tem um crucifixo, já deve ter visto, que várias vezes eu uso ele, representa um ideal de vida, um ideal a ser inspirado, copiado, intitularizado na nossa vida. Então, ser Cristo é pensar, falar, gesticular, se comportar, se posicionar igual, ou pelo menos semelhante. Portanto, quando nós falamos dessa questão de espelhamento, é isso. O imperador terreno, ele se inspira nesse imperador celestial para poder, através dos atributos deste ser celestial, eu possa representar e desempenhar esses atributos de forma harmônica para o reino. Assim como nós, na sociedade ocidental, nós olhamos para o Cristo e tudo que representa Cristo, e nós tendemos, pelo menos aqueles que são cristãos, que acreditam em Cristo, como aquele enviado do Deus Todo-Poderoso, ele é a luz, a inspiração humana para segui-lo, para copiá-lo, para ser imitadores de Cristo, faz com que nós sejamos pessoas melhores, diferente daqueles que não são cristãos, daqueles que não acreditam na cristologia, daqueles que, no sentido vulgar da palavra, não são atoas, os atoas, nem ateu eu posso dizer, porque ateu tem uma convicção, os atoas, aqueles que se diferem, no populacho, no português vulgar, você não é cristão, você é ateu, Então você, quando se diz cristão, você tem um destaque, e esse destaque se mostra no falar, no comportar, no agir, no pensar, e isso o torna uma pessoa distinta das demais. É como se fosse algo que te marcasse e que tornasse você diferente. Então é a mesma coisa, é o mesmo paralelo do imperador chinês para o imperador celestial de Jade. O imperador de Jade tinha, dentro da dinastia Ming, ele era retratado, sua pintura, sob cores de seda do século XVI. O imperador era representado dessa forma porque são coisas leves, leveza, pureza,
que não há sombras, que não há dúvida, que não há sujeira, que não há mácula. A seda tem muitas características, né? Então, as vestimentas, como ele é retratado, o imperador de Jade, muitas das vezes nas vestes de seda, traz todas essas conotações e que deve estar na nossa vida. E aí, temos aquela questão, né, do imperador de Jade com o Ano Novo Chinês. Próximo à chegada ao Ano Novo Chinês, o imperador de Jade envia o deus da cozinha, também conhecido como Zhao Zun, para visitar os lares dos mortais e inspecionar as ações do ano anterior. Ele relata ao imperador se o comportamento foi bom ou mal, e com base nisso o imperador decide recompensar ou punir cada família. Durante essas festividades do Ano Novo Chinês, tanto o imperador de Jade quanto o Zhao Jun são reverenciados. As pessoas queimam incenso e fazem oferendas de alimentos para saudar a chegada do imperador de Jade. Embora o próprio imperador seja vegetariano, algumas ofertas são de carne e são apresentadas, pois pode haver convidados que não seguem esta dieta. Como o imperador de Jade é considerado mais alta divindade celestial, muitos o chamam de o avô celestial. Dentro dessa lenda popular, né, diz, né, muitas das vezes que o imperador de Jade originalmente ele era um funcionário de segundo escalão, né, ou simples soldado que viveu no final da dinastia Shang e início da dinastia Zhou. Ele perde a vida durante a Guerra Civil, que o levou à queda da dinastia Zhang, enquanto lutava pelo lado da dinastia Zhou, e foi recompensado postumamente. Essas recompensas estavam sendo distribuídas por Jiang Ziyan, um nobre que desempenhou um papel crucial na queda da dinastia Shang. À medida que os cargos celestiais mais altos foram preenchidos, o cargo do imperador de Jade permaneceu vago. A história conta que Jiang Ziyan inicialmente planejava ocupar esse cargo, mas quando a oportunidade se apresentou, ele fez uma pausa para considerar a oferta. Nesse momento, Zhang Dengai, ao ouvir seu próprio nome mencionado, aproveitou a chance. Ele se aproximou, prostrou-se diante de Jiang Ziya e aceitou a nomeação como imperador de Jade. Jiang Ziyan, percebendo seu erro, ficou sem palavras e não conseguiu mudar tal decisão. Portanto, nós vamos entender que a ideia do imperador de Jade ele é um pilar, né, um dos pilares da cultura chinesa, onde símbolos, né, da sua identidade espiritual estão muito presentes na moralidade, na ética, que orienta a conduta das pessoas, o pensamento das pessoas, o ser e existir de cada pessoa. E, é claro, sempre se espera-se que uma boa pessoa em vida terá uma boa morte e uma boa recompensa cósmica, né, nessa passagem da vida para a morte ou por uma outra vida. Tanto que sociologicamente, quando nós olhamos para a sociologia, né, o estudo social das pessoas através do mito, nós vamos entender que a primeira coisa é a hierarquia cósmica e social, que são meio que paralelos, né? O modelo celestial do imperador de Jade, como governante supremo do céu, estabelece uma hierarquia cósmica que espelha a ordem social desejada na Terra. Essa estrutura reforça a ideia de um sistema social estratificado, como o imperador humano, como representante do poder divino na Terra. Mandato do céu. O mito mandato do céu, intimamente ligado ao imperador de Jade, legitima o poder do imperador e justifica revoltas e dinastias em ascensão. Essa crença conecta a ordem política terrestre à vontade divina, reforçando a importância da obediência e da ordem social. Valores morais e sociais, virtudes confucionistas. O imperador de Jade, como figura idealizada, encarna as virtudes confucionistas. Confúcio foi um filósofo que criou uma ideia chamado confucionismo, e muitas das vezes as pessoas ainda associam isso como se fosse uma prática religiosa, tá? Como benevolência, justiça, sabedoria e a humanidade. Essas virtudes são promovidas como ideias a serem seguidas por todos os membros da sociedade,
moldando assim o comportamento individual e coletivo. A harmonia cósmica e social. O mito enfatiza a importância da harmonia entre o céu e a terra e a humanidade. Essa busca pela harmonia se reflete na valorização da ordem, seja ela social, política, familiar, dos relacionamentos interpessoais, moldando as relações sociais e as expectativas de comportamento. Se espera um tipo de comportamento ajustado, aceitável das pessoas, né? Funções sociais do mito. Coesão social. O mito do imperador fornece um sistema de crenças que compartilha, que une a sociedade, oferecendo um senso de identidade e pertencimento. Histórias e rituais associados ao mito reforçam os valores e normas sociais, contribuindo para a coesão social. Controle social. Ao conectar a ordem social à virtude divina, o mito legitima as hierarquias existentes e desencoraja a desobediência. Ela serve como um mecanismo de controle social, incentivando a conformidade e a manutenção do status como está. Explicação do mundo. O mito oferece explicações para fenômenos naturais e eventos históricos, proporcionando um sentido de ordem e significado para a vida. Essa função explicativa contribui para a estabilidade social e psicológica. O mito de Jade é mais do que uma simples narrativa religiosa. Ele representa um sistema complexo de crenças que molda a sociedade em diversos níveis, desde a estrutura social até valores individuais. Analisar esses aspectos sociológicos desse mito pode fazer com que a gente compreenda as contribuições para a identidade da cultura daquele povo, no caso da cultura chinesa, para a manutenção da ordem social ao longo dos séculos. Então nós vamos entendendo que dentro desse papel nós temos o taoísmo, como formação de identidade da China, a relação do mito de Jade com o confucionismo, a influência do mito na arte, na arquitetura, a evolução do mito ao longo da história das dinastias chinesas até chegar na República. Então tudo isso vai sendo um molde. Por que nós vamos falar muito de dinastia, né? Porque a China foi impérios, tiveram vários imperadores, várias dinastias de imperadores. Que falo dinastia porque como é hierárquico, né? Passa de pai para filho, até que acontece alguma coisa que cria aquela ruptura e se encerra uma dinastia de uma família, se acende outra família ao trono e ali se inicia uma nova dinastia. Então a China tem várias dinastias, assim como os imperadores do faraó, do Egito, né? Os faraós são dinastias, porque vem de linha consanguínea até que seja a ruptura, se quebre e uma outra dinastia se acenda, vem a consanguinidade dessa dinastia até que haja outra ruptura, por isso são chamadas de dinastias. Essas dinastias, para controle do poder terreno, a ordem utilizou-se muito do mito do imperador celestial de Jade, nesse emparelhamento do imperador terrestre e seu poder como imperador terrestre ao celestial para a ordem. Porque, da mesma forma que lá no faraó nós trazemos para cá, para os imperadores chineses, como tem esse emparelhamento ao imperador divino, ao imperador terreno, então meio que as pessoas olhem para o imperador como um ser divino, mesmo que ele não seja. Não estou falando, a mitologia não diz aqui que o imperador terreno ele é um ser divino, como é no Egito, que o faraó é Deus. Ele é o Horus encarnado, né? Mas dá a conotação de uma aura divina. Então o imperador terrestre, ele passa a ser, logo quando ele é chamado de imperador, já é destacado. E se espera que este imperador, ao longo do tempo, do seu crescimento, do seu governo, do seu desenvolvimento como imperador, se assemelhe cada vez mais com o imperador divino. E isso ajuda a manter a ordem das coisas. Por quê? Se o imperador é justiça, se o imperador é honra, se o imperador é verdade, se o imperador é humanismo, se o imperador é, acima de tudo,
inefável, né, que nunca erra, então você tem uma ordem sobre uma pessoa ao qual não tem como contestar. Que quando o imperador fala, as palavras dele são absolutas e não tem como discutir isso, porque não tem como discutir. Por quê? Ele está embasado numa ideia de que o imperador, ele nunca erra. A inefabilidade é nunca errar. Por quê? Porque ele é a luz, o imperador divino faz luz ao imperador terrestre. Veja bem, né? Psicologicamente, o mito vai trazer algumas coisas que nós vamos entendendo dentro da forma como nós sentimos, encaramos isso e projetamos isso na nossa vida. Primeira coisa, projeção e identificação. Figura paterna. O imperador de Jade é visto como uma figura paterna divina, que serve como objeto de proteção para as pessoas. Qualidades atribuídas a ele, como sabedoria, poder e benevolência, podem ser vistas como aspirações e desejos inconscientes. Quem que não quer ter sabedoria? Quem que não quer ser uma pessoa benevolente? Quem não quer ser uma pessoa humanista? São qualidades que são exigidas nossa. Mesmo no mundo moderno, com todas as dificuldades, exige-se de nós pessoas benevolentes, pessoas sábias, pessoas humanas. Por que pessoas humanas? Porque eu consigo olhar para outra pessoa e sentir as dores dela, sentir as necessidades dela, ter compaixão e, a partir da minha compaixão, fazer algo para mudar a realidade da vida daquela pessoa ou das pessoas, né? Mecanismos de defesa. Negação da morte. A crença na imortalidade do imperador de Jade, na vida após a morte, pode funcionar como mecanismo de defesa contra a ansiedade existencial relacionada à morte. Promessa de imortalidade oferece conforto e esperança. A religiosidade hoje faz a mesma coisa. Por exemplo, por que quando alguém morre, você vai no caso religioso católico, que eu não sei muito como que é, né, um rito fúnebre dos protestantes. Se alguém souber, coloque aí nos comentários como que funciona, para todos nós podermos saber. Mas, catolicamente falando, cristão católico, todo o rito que a Igreja Católica faz, que nós chamamos de encomendação, né, ou os ritos funerários de um ente querido que falece, que parte, né, da vida para a morte, todo o rito, toda a liturgia que se realiza é para ajudar os que ficaram a compreender que a morte é um ciclo da vida. E ela é inerente de qualquer situação. Ninguém escapa deste limiar. Então, como ninguém escapa desse limiar, então eu procuro, através da religiosidade cristã católica, ou protestante, ou seja, qual outra linha religiosa, tornar menos indolor a ruptura da vida para a morte e tentar fazer da morte uma existência natural das coisas, né? Onipotência. A atribuição de poderes divinos ao imperador de Jade pode atender à necessidade humana de onipotência e controle sobre o mundo. A crença em ser um ser superior que tudo pode solucionar oferece um senso de segurança e proteção. Deus provê, Deus proverá. Já viram esse ditado? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? É a ideia, é essa crença de onipotência e controle sobre o mundo. Porque é muito fácil, toma-se como eu posso dizer, como fala aqui, né? É um alívio, uma sensação de segurança quando você coloca a sua vida, o seu ser existir, na mão de um ser superior, de Deus, que Deus vai prover, Deus proverá, segue sua vida. Se você for merecedor, Deus estará contigo. A mão de Deus estará te abençoando, estará com você. Então é essa mesma ideia, essa mesma condição do imperador de Jade, essa onipotência de que todos os seus atos, acontecimentos da sua vida estão sendo direcionadas por esta divindade, inspiradas através desta divindade. Quando que, na verdade, uma pessoa que tem uma mente construída, na verdade, na sabedoria, no humanismo, na ética, na sinceridade, as chances de você cometer erros são muito menores. E, aliás, todas essas coisas que eu falei são atributos divinos
se você observar quem é Deus, se você puder, né, pegar a Bíblia e descobrir lá as qualidades de Deus, o que eu acabei de falar é divino. E deveria estar dentro de cada um de nós. Por quê? Porque é a ideia de que o ser humano, à luz da força divina, o humano reflexo de Deus, tem essas qualidades. Tem essas qualidades. Então traz para as pessoas que creem neste Deus, né, o Deus cristão ou na mitologia chinesa, aonde for, traz para nós segurança de que ser uma pessoa boa de verdade é o caminho certo, é a certeza de dias melhores. É claro que é dias melhores, gente. Eu não preciso pensar muito. Uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que é honrada, uma pessoa que é ética, uma pessoa que é desprendida de todas as amarras, de todos os preconceitos, de todas as xenofobias possíveis e imagináveis, ele vai viver bem. Ele vai viver bem. Porque essas coisas não assombram a tua mente. Pessoas que são assombradas por essas coisas é porque têm dentro de si problemas não resolvidos. Ou vêm de famílias com várias rupturas, com várias situações ruins sobre esses aspectos e que viram fantasmas e esses fantasmas passam a assombrar a vida das pessoas e de suas descendências. Então precisamos romper com isso. E como que se rompe? Sendo o oposto. Sendo pessoas, sendo humanos. Sendo verdadeiramente pessoas humanas, conscientes de si, conscientes do seu papel como pessoa. Assim como todos os programas que eu fiz sobre mitologia, desde do primeiro programa lá em março de 2023, é um foco principal. Esse é o foco principal. E acho que sempre vai ser o foco, né? As funções psicológicas, né? Sentido de ordem e estrutura. O mito oferece uma estrutura cognitiva para compreender o mundo e os eventos da vida. A hierarquia cósmica estabelecida pelo Imperador de Jade proporciona um senso de ordem, previsibilidade, reduzindo a ansiedade diante da incerteza. Todo dia é incerto. Você acordou hoje? Você sabe? Você tem certeza do que vai acontecer na sua vida hoje, aqui? Não. Nós projetamos. Se vai acontecer do jeito que nós esperamos, é outra história. Até a hora que você acordou, até a hora que você irá dormir, muitas coisas vão acontecer e que estão fora da sua linha de controle. E você vai ter que lidar com elas. Então, essa ordem, de sentido de ordem, ajuda a reduzir a ansiedade. A ansiedade do quê? Como que vai ser meu dia? Quais vão ser as coisas boas que vão acontecer? Quais vão ser as coisas ruins? Será que eu estou com cabeça boa para poder aguentar coisa ruim? Será que eu estou hoje bem psicologicamente para poder encarar coisas ruins? Independente se você está bem ou não, independente se você está sorrindo ou não, as coisas acontecem. E nós temos que manter sempre a serenidade humana, a ordem humana, o seu ser estar como pessoa e enfrentar o que vier. Fazer o quê? Nós estamos vivos, estamos acordados. É o que temos para hoje, né? Como diz o ditado, é o que tem para hoje, então vamos resolver o que tem para hoje. Compensação de necessidades. O mito pode compensar necessidades psicológicas não satisfeitas na vida real. Por exemplo, busca por justiça e equidade, que pode ser frustrada no mundo real, que pode ser compensada pela crença de um universo governado por um ser justo e benevolente. Quem aqui não viu ou já ouviu, foi alvo ou presenciou atos de injustiça, de iniquidade e ficou revoltado da vida? Acho que todo mundo em um dado momento vai se dar com isso. Por quê? Porque quem é o protagonista da justiça, que é o próprio ser humano, ele é falho. Por quê? Porque ele depende do sistema, das manobras de um sistema para poder pregar a justiça. Sistema pode ser mudado, leis podem ser revistas, pessoas podem ser compradas, mentes podem ser domadas. Então, portanto, não é inédito, não é anormal nós encontrarmos em dados momentos da vida atos de injustiça. E aí vem aquele velho ditado, né? Você pode ser injustiçado aqui, mas na justiça divina ninguém escapa. Essa é a ideia. Por quê? Porque isso traz
um certo alívio de consciência para nós e problema para aquele que pensa que se safou de um ato de injustiça. De qualquer forma, é uma questão de olhar que a pessoa que é justa, a pessoa que é benevolente, mesmo sendo injustiçada, aos olhos divinos, ela é agraciada. Enquanto que aquele que utiliza do teu poder, seja qual for ele, da sua influência para poder manipular a justiça a seu favor, a conta vai chegar para ele. Influência na personalidade, valores e atitudes. O mito influencia a formação de valores e atitudes individuais. Valoriza a hierarquia, obediência, harmonia, que molda a personalidade e o comportamento das pessoas. Autoconceito, né? A identificação com o imperador de Jade, com valores que ele representa, pode contribuir para a formação de um autoconceito positivo e fortalece a autoestima. O mito do imperador desempenha um papel fundamental na psicologia individual e coletiva, na mitologia da China, que oferece estrutura para dar sentido à vida, lidar com as ansiedades existenciais, construir seu senso de identidade. Ao explorar esses aspectos, podemos compreender como ele influencia a forma como os indivíduos pensam, sentem e se comportam na vida, no mundo, na existência, como se configura a vida, né? E aí nós olhamos para isso, que é a comparação do mito com figuras paternas, divinas, a influência do mito nas práticas psicoterapêuticas da cultura chinesa, a relação do mito na construção da identidade nacional chinesa. Tudo isso ajuda a entender por que é e de que forma que é. Eu não preciso ir muito longe. Vamos olhar para a nossa sociedade. Brasil, século XXI, 2024. Nós somos uma sociedade ocidental, de cunho religioso cristão, na sua maioria, seja cristão católico, sejam cristãos protestantes, mas são cristãos. Então, a cristandade, a ideia cristã, Bíblia, molda a nossa vida, molda o nosso pensamento, o nosso vestir, o nosso falar, o nosso pensar. Molda. Nós não paramos para pensar nisso, mas, por exemplo, primeira coisa errada que você faz quando é criança, não faz isso, que a mãe vai falar, que Deus castiga. Primeira visão de que existe um ser superior te olhando. Depois, quando é maior, esse ser superior que está te olhando, você entende que ele é o juiz perfeito e que dele você pode esperar justiça. Como adulto, a sua vida, o seu ser, o que você pensa está pautado nos mandamentos. Então você age segundo os mandamentos, 10 mandamentos, né? Por fim, o seu senso de justiça como ser humano, a sua forma, o que te governa, a sua psique, tem que ser reflexo da psique divina, dos Deus cristão. Quem é Deus? As qualidades divinas, os dons do Espírito Santo seriam os nossos dons. Então nós temos que ter essas mesmas aspirações. É a mesma coisa na mitologia chinesa, quando se trata do imperador de Jade. Para as pessoas que vivem, que convivem lá. Não existe mais império. Por exemplo, no Brasil não existe nenhum patriarcado religioso. Não existe. Nós vivemos uma República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil diz que o país é laico. E tem que ser laico. Por quê? Porque se eu conoto para o país uma religião, eu falo, vai ser cristã. Cristã? Cristã o quê? Católica? Protestante? Mas qual tipo de protestantismo? Entende, gente? Como é que o negócio vai ficando complicado? Não, mas se vai ser católico, então o resto, os outros tipos de protestantismo cristão são inválidos, são ilegais? Não, se eu escolho um viés protestante, uma igreja protestante para ser a oficial, vamos assim dizer, as outras também não vão valer? E aquelas que não são religiosas cristãs? As religiões de matriz espiritualistas? As afrodescendentes? As de origem orientais? Entende-se, gente, que quando nós falamos de comportamento
pautado numa religiosidade, ela tem que ser aspirante. O que é aspirante? No mundo ideal, como o Brasil, que é um país laico, quando eu trago para dentro da Constituição do Brasil e da democracia brasileira aspectos religiosos, primeiro eu tenho que olhar para dentro do meu país. Qual é o tipo de religiosidade que eu tenho? Eu tenho a cristã, eu tenho taoísta com práticas budistas, shintoístas com práticas budistas, eu tenho maometanos, eu tenho essas variantes, né? Vou falar essas por enquanto, que tem várias, mas estou falando essas. Então eu cato o que existe de melhor, de ordem, de inspiração legal, e eu traduzo isso dentro de uma Constituição. Que quem lê-la vai se enxergar o seu entendimento, o seu pensamento, a sua crença religiosa dentro de uma Constituição. Por isso, o país é laico. É laico. Por quê? Eu garanto para você, taoísmo, roubar é crime, matar é crime. Na Igreja Católica é crime. Eu acredito que nas igrejas protestantes é crime, apesar, né, de ter muitos pastores aí que são ladrões, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas é crime. Acredito que na religião muçulmana é crime. Acredito que quem acredita na filosofia confucionista deve ser crime também. Portanto, é um bem comum. Se é um bem comum, ela está na lei. Ela é lei. Ela é constitucional. Por isso a laicidade de um Estado. Mas esse mesmo Estado que é laico, ele ainda é permeado de crenças religiosas que moldam e que moldaram a construção de uma nação. É o caso da China com o imperador de Jade. Foi sendo construído ao longo das dinastias, à luz do imperador de Jade, o senso comum. E esse senso comum governa as pessoas até hoje, mesmo sendo república. Bem, gente, este foi o programa inicial sobre mitologia chinesa, onde nós falamos deste grandioso personagem que é o grande imperador de Jade. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido um pouquinho sobre o que é ser chinês à luz de um ser divino. Nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.